um assunto importante e preocupante. Colesterol. Professor, quem não tem dúvida sobre esse assunto, hein? A cada 10 brasileiros, 4 têm colesterol alto. É por isso que a gente tem essa semana, a semana de combate ao colesterol. E, consequentemente, de orientação, né? E de conscientização também. Professor, vamos começar fazendo aquele alerta. Colesterol alto. O que ele pode causar de problema para a nossa saúde? Muitos. Vamos entender o seguinte. Quando a gente fala de colesterol, a gente está falando de uma substância que nós utilizamos no nosso organismo. Todas as nossas células precisam do colesterol para formar a parede da célula. Vários hormônios precisam do colesterol para ter função. Só que o problema é que quando nós consumimos muitos alimentos que acabam acumulando muito colesterol. Tem que ter o colesterol, mas no ponto certo, é isso? Exatamente. Agora, o problema é onde ele se acumula. Normalmente, o colesterol em alta, ele se acumula nas artérias. Então, por exemplo, a artéria coronária é a artéria do coração, que irriga o coração. Quando faz a obstrução da artéria coronária, você tem um infarto. Quando você obstrui a artéria cerebral, você tem o derrame cerebral ou o AVC. Quando você tem uma obstrução, por exemplo, de uma artéria importante no pescoço, que é a carótida, você tem a obstrução e gera também o AVC. Então, quando você tem acúmulo de colesterol nas artérias, você então provoca o que nós chamamos de aterosclerose. É um termo longo, difícil. Mas é isso, é a doença do colesterol acumulado sob formas de placa de gordura nas artérias. Então, quando eu tenho esses acúmulos, eu vou causar os problemas relacionados à região onde houve obstrução. Então, se eu obstruir uma artéria importante, o órgão correspondente vai ter uma isquemia, vai ter falta de sangue, vai ter o infarto. Então eu posso ter o infarto do coração, eu posso ter o AVC, mas eu também posso ter um grande problema que é a hipertensão arterial pelo colesterol. Porque o colesterol ele gera o envelhecimento das artérias. O colesterol fazendo essa aterosclerose ou a placa de gordura nas artérias, envelhece as artérias. Então você começa a ter a artéria mais endurecida. Então a hipertensão arterial faz o coração bater contra uma artéria envelhecida e mais endurecida. Por isso que o coração sofre com a hipertensão arterial. E aí você tem o coração insuficiente lá na frente. Então é outra patologia que vem pelo colesterol, a insuficiência do coração. Então isso tudo gera o que nós sabemos que é uma cascata, só que começou aonde? Começou no colesterol alto. Professor, fala pra gente sobre o grupo de risco, né, para o colesterol. E existem sintomas para a gente ficar alerta do colesterol alto? Eu vou começar pela segunda pergunta. O colesterol, ele não dói. Ele não arde, ele não coça. Não manifesta. Ele não se manifesta, exatamente. O aumento dele, ele é percebido quando você já tem as consequências. Então, quando o indivíduo tem as consequências daquela placa de gordura, gerando a dificuldade de circulação no coração, aí eu vou começar a ter arritmias, eu posso ter dores na região do peito, eu posso ter cansaço. Quando eu tenho já sinais daquele AVC, eu começo a ter desequilíbrios emocionais, eu começo a ter tonturas, fadigas. Ou seja, o colesterol em si, ele não gera sinais e sintomas. Mas quando ele está já acumulado indevidamente nas artérias, aí sim eu começo a ter sinais e sintomas que dizem assim, olha, eu já estou numa situação crítica e eu preciso fazer o tratamento já adequado. Agora, vou dizer, é melhor prevenir, porque se eu já tenho colesterol elevado e bloqueio, por exemplo, a artéria do coração, eu já vou ter uma insuficiência coronariana que pode levar ao infarto. Ou seja, não tem mais volta. Então a gente precisa sempre ficar atento nesse sentido. Agora, quem são os grupos de risco? São as pessoas que têm hábitos de vida ruim. Então pode ser mulheres ou homens. Dessa estatística que eu te falei, a cada 10 brasileiros, 4 têm colesterol alto. Isso independe se é sexo masculino ou sexo feminino.
Por quê? O brasileiro ele tem um grande problema que são hábitos de vida sedentário. Então, o sedentário já é um grupo de risco. A pessoa que fuma, o tabagista, ele corre um risco 10 vezes mais de ter um colesterol elevado por causa das substâncias do cigarro. Elas irritam as artérias coronárias, aí o que acontece? Acumula mais gordura ali, acumula mais colesterol ali. Então, grupos de risco são aqueles que são hipertensos, diabéticos, sedentários, os obesos, os fumantes, os alcoólatras, as pessoas que acabam tendo o álcool como uma forma, né, de dependência química, esses também têm colesterol muito elevado. Agora, nós temos história familiar. Darcy, história familiar, a pessoa que tem já histórico de colesterol alto vai transmitir de forma genética para os seus parentes, para as gerações futuras. Então, o colesterol também é um problema familiar que precisa ser investigado. Então, as pessoas que estão nesse perfil de hábitos de vida e mais os hábitos de vida negativos e a história familiar são os que geram o tal do grupo de risco. Professor, pergunta da Gi, que mandou um recadinho. Bom dia, garotas. Aqui é a Gi. Amo ouvir vocês. Obrigada, Gi, pelo carinho. E a pergunta dela é: se é mito ou verdade que só pessoas acima do peso é que tem colesterol? Gente magrinha não tem colesterol. Mito ou verdade? Mito. Os magrinhos também correm risco. Por quê? Um dos fatores de risco de aumentar o colesterol é o estresse. Não necessariamente a combinação, por exemplo, com o sedentarismo. Mas o grande problema é o que comemos. Às vezes não comemos muito e aí não geramos a obesidade, mas comemos mal. E aí geramos o acúmulo de gordura exatamente porque comemos de uma forma errada. Então, assim, respondendo a ela, as pessoas magras também infartam. As pessoas magras também têm acidente vascular cerebral porque o colesterol está elevado. Agora, aonde está a raiz do problema? O sedentarismo. Às vezes eu sou magro, mas sou sedentário. Magro, às vezes é fumante, pode ter essa combinação. Exatamente. Eu sou magro e tenho uma alimentação rica, por exemplo, em açúcar. Que coisa, o açúcar provoca aumento do colesterol. Sabe aqueles embutidos, aqueles enlatados, produtos industrializados, ultraprocessados? Aquilo não é alimento de verdade. Aquilo são acidulantes, são estabilizadores ativos que vão interferir na função da coronária. E eu posso citar pelo menos uns 6 que acabam irritando a artéria coronária e acumulando o colesterol lá. Então nós temos que ter uma alimentação saudável para que mesmo magro eu consiga ter o equilíbrio dessas questões. Muito bom. Professor, nosso jornal está quase terminando, então um recadinho. É uma alimentação saudável, se prevenir e estar sempre indo no médico, né? Exatamente. Então, assim, se você for pensar, qual é o primeiro ponto de prevenção? É a avaliação médica, porque a gente não sabe a dose, em que nível está esse colesterol. Vamos só colocar para o nosso telespectador o número, 190. Passou disso. Já é aumento. Há 10 anos atrás era 220, depois foi para 200, agora está 199, está bem apertado. Controle alimentar, evitar aqueles produtos gordurosos, aqueles produtos que são muito emulsificados, que são muito industrializados. Esse nós temos que cortar. Vamos alimentar alimentos de verdade, né? Frutas, legumes, verduras. Sabe aquele alimento de verão? É isso. E atividade física, porque a atividade física ela produz a lipase. A lipase ela faz o controle do colesterol, sabia? É uma enzima que vai degradar essa gordura e faz o colesterol ruim abaixar e faz o colesterol bom elevar. Porque nós temos o bom e o ruim. O ruim, ele é controlado pelo alimento, pela atividade física. E nós aumentamos o colesterol bom, que chama HDL, e que faz com que nós tenhamos saúde.